meus irmãos, nós vamos começar a partir de agora, e aí, pela minha programação, nós vamos nos estender até o segundo domingo de dezembro, porque em novembro nós temos nosso aniversário, então alguns pastores virão aqui, então a gente dá uma quebrada, né? Mas a minha intenção, como a gente costuma fazer, é fazer uma exposição de um texto. Isso para que a gente cumpra a natureza didática da igreja, pegar um texto do começo ao fim, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, né? Nós terminamos na quinta-feira, esse ano nós terminamos Ruth, isso mesmo, Ruth. Começamos agora um texto mais doutrinário e estudamos Salmos, né, durante os domingos. Então agora a gente vai começar o livro de Tiago, uma carta bem curta, mas bastante rica no que diz respeito à prática, não é? Tanto que vocês vão lembrar comigo que ele vai dizer que não adianta nada ouvir a lei, conhecer a lei e não praticá-la, né? Então a doutrina ela deve levar à praxe, ao ato, né? É sobre isso que nós vamos aprender em Tiago também, ok? São 5 capítulos e ele é muito dinâmico, ele tem até um tom proverbial, tanto que ele é considerado aí o livro de provérbios do Novo Testamento, ok? Pela maneira em que ele é enfático, né, e muito objetivo. Ele não discorre de uma forma muito intensa os assuntos, ele apenas vai orientando ali de uma forma bastante didática. Muito bem, então vamos ao texto, né? Tiago, capítulo 1, verso 1, onde nós vamos começar nessa noite aqui. Outra observação, eu queria que vocês lessem Tiago. Eu sei que, se você der numa sentada de, no máximo, 20 minutos, você lê os 5 capítulos, não é? Mas não é o ato de ler só, é que você passe um tempo meditando, ok? Então, leia a introdução, depois leia de novo, e assim repetidamente, para que a gente possa tomar um tempo aí, esse tempo que Deus nos permitir, estudando Tiago. Quanto mais nós estudamos, melhor nossa compreensão. E é claro que nós temos um mestre por excelência, é o Espírito Santo de Deus. Um pai da igreja, um homem chamado Crisóstomo, ele disse assim, que ao ler o texto e estudar, o Espírito Santo nos dá um martelinho de ouro. E aqui, deixa eu ter muito cuidado aqui, isso é uma figura, né, irmãos? A ideia é de que quanto mais você lê um texto, você vai batendo no texto, ele vai se abrindo, é essa a ideia, né? Então, quanto mais nós estudamos um texto, mais compreensão nós temos sobre ele, ok? Tiago capítulo 1, verso 1, é o que nós vamos nos deter aqui no dia de hoje. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersa entre as nações. Saudações. Muito bem, é o texto que nós vamos usar hoje aqui. Vamos, uma palavra de oração? Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado pela maneira gentil, carinhosa e paternal com que o Senhor até nos corrige. O Senhor sempre tem intenções, Pai, divinas e paternais de nos instruir. Que o tempo que nós passarmos estudando Tiago, aqui na igreja, na casa, no lar, Senhor, onde cada um vai meditar no texto, que o Senhor nos ensine, Pai, não apenas pelo fato de ensinar a teoria da letra, da carta, mas que possamos, Senhor, viver a partir das orientações do Teu servo Tiago, Pai. Nós Te louvamos por tudo que faz por nós. E sabemos que o Senhor há de fazer muita coisa através desse texto para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A primeira informação que eu queria discutir aqui ou colocar para que possamos refletir é a maneira em que o Novo Testamento ele está arranjado, né, classificado. Então você tem ali, no primeiro momento, os 4 evangelhos. O Mateus, o Marcos e o Lucas, eles são sinóticos, né, porque eles têm uma mesma característica de linguagem, o mesmo propósito. E depois o livro de João, que nós chamamos de 4º evangelho. Em seguida nós temos o livro de Atos, que ele tem uma outra categoria. O que nós pensamos, refletimos nessa organização? Ora, o que Jesus ensinou e começou a fazer, ele tem a sua objetividade no livro de Atos.
Então percebe que um texto, ele tem inferência direta no outro, ou prática direta no outro. Então aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos, a igreja, ela efetivamente toma como o seu livro, a sua orientação, melhor dizendo, né, de fé e de prática, por conta do Espírito Santo que havia sido dado, e aí então a igreja, ela expande. Então 3 palavrinhas que pode resumir Atos: a descida do Espírito Santo, não é? Aliás, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. No segundo momento, na terceira parte do Novo Testamento, os evangelhos, Atos, e temos as cartas paulinas. Então, aquele conteúdo de cartas, porque a igreja expandiu, não é possível mais os apóstolos irem pelas igrejas, porque ela já alcançou todo o Império Romano como havia sido prometido, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e batizando, e depois o Espírito é dado. Então não é possível mais visitar as igrejas pela distância. Então o Paulo, nesse momento, escreve as cartas para corrigir, orientar e ensinar as doutrinas. Então nós temos as cartas paulinas. Na segunda categoria, ou na próxima categoria de cartas, nós temos aquilo que chamamos de cartas ou epístolas gerais, ou também epístolas católicas, porque a palavra em grego, católica, significa geral. Então não se assuste quando alguém dizer assim, ó, o Tiago, ele está na categoria de epístolas católicas, porque a palavra católica significa universal ou geral. Por que essa diferença? Quando Paulo escreve as cartas, ele escreve especificamente para uma igreja, de Paulo para os romanos, de Paulo para os coríntios, de Paulo para os filipenses. O Tiago, autor de Hebreus, Tiago, o Pedro, o João, por que eles estão na categoria de universais ou católicas? Porque a carta não tem um endereço específico, uma cidade, mas ela contempla um conjunto de cidades maiores. Por isso, nós temos a carta de Tiago classificada como católicas ou universais. E aí, encerrando, né, o cânon do Novo Testamento, nós temos o livro apocalíptico de revelação, que é Apocalipse. Essa informação, ela pode parecer irrelevante, mas nos ajuda a entender logo no primeiro momento aqui para quem o Paulo escreve, para todos os dispersos ali. Qual é a intenção do Tiago? O Tiago, ele vai escrever para demonstrar o que significa ser um crente maduro. Então, quando ele escreve, o que ele tem em mente? O texto bíblico, quando o autor ele se propõe a escrever, para nós tem uma característica de inspiração, doutrinário, um livro que é de fato palavra de Deus. Mas quando o autor está escrevendo, não é que ele perde essas características, mas a intenção primária, original do autor, é porque alguns crentes, por conta da dificuldade, estavam arrefecendo da fé, estavam abandonando a fé. E aí então o Tiago ele vai escrever justamente para isso, para mostrar o quê? O que demonstra, o que revela que um crente já está experimentado na fé, é a maneira em que ele encara a perseguição e o sofrimento. Então é claro que perseguição e sofrimento é um tema bastante importante nos 5 capítulos que vamos estudar aqui. E é claro também que, além dessa ideia de demonstrar o que é um crente maduro, o Tiago ele vai dizer para nós, vai ensinar que essa maturidade, ela vem pela prática da palavra. Em algum momento ele vai demonstrar para nós que é como um espelho. Quando você olha para o espelho, se você não decorar, essa é uma palavra muito minha aqui, talvez não caberia no contexto, se você olha para o espelho e sai, você vai perdendo a imagem do espelho por conta da sua memória fraca. Então ele vai dizer assim, ó, ouvir a palavra e não praticar é a mesma coisa que olhar no espelho, se arrumar e sair e perder a imagem na sua ideia, na sua imaginação, na sua memória, como você está o seu rosto, é a mesma coisa. Então como é que você firma essa imagem de crente em você? A partir da prática da palavra do Senhor. Então esses 2 objetivos, o Tiago tem em mente aqui, mostrar o que é uma maturidade na fé, e como nós devemos praticar aquilo que ouvimos. Ouvir num ouvido e sair por outro não forma gente maduro, ok? Então nós temos algumas tarefas aqui nesse verso 1 aqui. A primeira tarefa que nós temos aqui é identificar o Tiago. Como o texto diz, a primeira palavrinha, ele se identifica. Tiago
servo de Jesus Cristo, de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ora, nós não temos nenhuma outra informação no texto de quem é esse Tiago. E por que isso? Porque há uma segurança naqueles que recebem a carta originalmente, já sabe quem é Tiago. Então ele não precisa se apresentar com maiores pormenores. O problema é que esse texto ele foi escrito já mais ou menos aí uns 2000 anos, e nós não temos certeza pelo texto, não há outra informação de quem é o Tiago. Então nós precisamos, no primeiro momento, ir em busca de quem é esse sujeito aqui. Isso também, irmãos, não é uma perca de tempo, não é. Quando nós conhecemos o autor, a mensagem ela ganha importância para nós. Não é simplesmente saber que foi o Tiago, tá? Mas qual é o Tiago? A partir da personalidade, a partir do Tiago, nós temos um currículo, nós temos uma história. Quantos Tiagos nós temos no Novo Testamento, principalmente? Nós temos pelo menos 5 Tiagos. Então é evidente, identificar quem é esse Tiago vai nos ajudar a entender muito mais o texto. Então vamos aí de uma forma muito dinâmica em busca de quem é esse Tiago. Como nós não temos certeza, se você que vai ler o texto algumas vezes e vai acompanhar a exposição aqui, você vai perceber que depois que o texto inicia aqui, Tiago, vírgula, servo do Senhor, não há mais uma vírgula sobre ele. Como eu disse, para os leitores originais, não havia dúvida. O Tiago, que escreveu a carta, é um sujeito bem conhecido, com respeitabilidade, que não precisa dizer quem ele é. Nós não. Nós estamos diante de um texto antigo, um texto que nós temos que ir em busca de alguns detalhes para que ele tenha aí uma eficiência, uma eficácia para nós. Então nós temos no mínimo 5 Tiagos no Novo Testamento, precisamos ir por eliminatória. Então vamos eliminar aqui, de uma forma bem ligeira. Nós temos lá no capítulo 6 de Lucas, um Tiago que ele é o pai de Judas. Esse Tiago não cabe no contexto, mas para ser justo aqui, não é? Ele é colocado, aparece o Tiago, o pai de Judas, no Novo Testamento lá. Um outro Tiago que aparece, também lá em Lucas capítulo 24, verso 10, ele é Tiago o menor, ele é chamado assim, Tiago menor, em relação ao maior, evidente, se tem o Tiago menor, tem que ter o Tiago maior. Esse Tiago ele é chamado de menor, porque ele compõe o grupo dos apóstolos, há um que ele tem mais proeminência, então ele é o Tiago maior. Esse é o Tiago menor. Não que ele tenha menos importância, mas às vezes que ele aparece no texto, ele é chamado de Tiago menor por conta disso. Lá no capítulo 24, 10, Tiago menor, ele é filho de Maria, uma outra Maria, não é a mãe de Jesus, evidentemente, e essa Maria, ela é esposa de um homem chamado Cleopas, ou Clopas. Esse Tiago também, ele não encaixa, não pode ser esse Tiago por algumas circunstâncias. Nós temos um outro Tiago, o terceiro, que ele é o Tiago, filho de Alfeu. Ele é um dos 12, ou seja, ele também é um apóstolo. Porém, esse Tiago também não pode ser. O quarto Tiago que aparece está registrado, entre outros textos, lá no capítulo 1 de Marcos, verso 19. Está escrito assim, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e um dos 12. Ou então aqui, para ser justo, e é claro que nós não temos interesse de buscar minuciosamente informações sobre esse, mas pelo menos há uma justiça. Temos 4 Tiagos, esses aqui, eles não cabem. Qual é o Tiago, o último Tiago, o quinto, que aparece no Novo Testamento? Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Esse Tiago, ele vai encaixar no tempo em que a carta foi escrita, e também nos eventos. Bom, por aqui, eu abro um parênteses para demonstrar que nós acreditamos na concepção virginal de Maria só no nascimento de Jesus. Nós vamos ver em outros textos aqui, que depois que Jesus foi concebido, pelo evento milagroso do Espírito Santo, a Maria teve uma vida normal com o seu esposo José, e aí então ela ficou grávida e gerou outros filhos. Então esse Tiago, que cabe no contexto, e aí a gente vai ver alguns outros textos aqui, é o Tiago, irmão de Jesus. Então Maria, ela não ascendeu-se ao céu virginalmente, como tem uma doutrina equivocada. Nós não cremos na virgindade perpétua de Maria. A virgindade de Maria, ela é importante para o nascimento de Jesus.
Depois ela foi uma mulher com vida normal junto com o seu marido José. Muito bem, então nós colocamos aqui que o Tiago desse texto é irmão de Jesus. Por quê? O conteúdo dessa carta, ela pressupõe, não é? Supõe antes. E supor aqui, não tem uma ideia de talvez seja, não. Pressuposição é uma ideia de colocar antes. Pressuposição é colocar um chão firme, a ideia de colocar bases firmes de onde se vai construir. Então, pressuposição, nessa ideia aqui, é de que o Tiago, ele é o autor dessa carta. E por que isso é coerente? Porque no tempo que essa carta foi escrita, a igreja já tinha uma vida bastante dinâmica fora de Jerusalém, não é? Os outros já haviam morrido, principalmente um dos apóstolos, que já vou citar aqui. Então, esse Tiago, aqui, irmão de Jesus, ele já está vivendo num período em que a igreja já saiu de Jerusalém. Se você lembrar comigo, nos primeiros momentos de Atos, houve uma dificuldade da igreja mãe em Jerusalém cumprir o propósito de Jesus de sair pelo mundo e evangelizar. Estava muito cômodo ali em Jerusalém. Eles não estavam sendo perseguidos. A perseguição inicial começou pelo Sinédrio e para os apóstolos. A gente vai lembrar aqui, o Pedro foi preso, o João apanhou, e outros apóstolos sofreram. Mas e a igreja? Vivia muito bem, obrigado. Eles se reuniam todo final de semana, todo domingo, de casa em casa. Se tinha alguém com dificuldade, eles entregavam cesta básica. Era uma alegria só. Então, por que eles iam sair de Jerusalém, obedecendo o mandato de Jesus, no final dos evangelhos, e incorrer em problema? Não havia nenhuma necessidade humana. Mas nesse momento em que a carta ela é escrita, a gente já percebe no tom de Tiago que a igreja já havia saído de Jerusalém. Então é evidente que ela não cabe na data, nos primeiros dias da igreja. Uma outra coisa importante, nessa época aqui, além da igreja estar em pleno desenvolvimento fora de Jerusalém, então nós temos igreja em Samaria, Judeia e os confins da terra. Nesse momento, nós já temos uma teologia bem elaborada. É claro que quando a igreja nasce em Jerusalém, ela está discutindo algumas questões ainda. A teologia não é que ela vai ser discutida e inventada, mas ela precisa ser conhecida. É por isso que Paulo vai trabalhar justificação, o Pedro vai trabalhar a volta de Jesus. Toda essa questão, a igreja que ele está nascendo na sua infância, precisa se organizar, precisa entender a razão da sua fé. E nesse momento, algumas questões já estão estabelecidas. Então é evidente que essa carta, ela se encaixa num período em que o único Tiago que pode ter escrito é o irmão de Jesus. E por que isso? Ora, esse Tiago aqui, ele pertencia a uma família de diversos irmãos, né? Se ele é filho de Maria, como além da questão da pressuposição e da tradição da igreja, ele tinha mais irmãos. Por exemplo, no capítulo 13 de Mateus, verso 55, nós temos a seguinte informação, olha só. Não é este, o Mateus registrando, não é este o filho do carpinteiro, se referindo a Jesus, né? O nome da sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos, o Tiago, o José, o Simão e o Judas? Então olha só, o próprio texto está demonstrando para nós que Jesus tinha pelo menos mais 4 irmãos, o Tiago, o José, o Simão e o próprio Jesus, né, compondo a família. E é possível também que ele tenha irmãs, porque em outro texto vai fazer essa citação. Então Jesus tinha pelo menos ali, além dele, mais 5 ou 6 irmãos e irmãs ali. Esse Tiago, no momento em que Jesus ainda está exercendo o ministério terreno, ele ainda não havia se convertido. Mas isso aqui é um assunto para daqui a pouquinho aqui. O fato de Jesus ter vários irmãos, essa tradição vai demonstrar que esse Tiago, ele é o único que pode ser o escritor de acordo com o Novo Testamento. Ora, a tradição vai ensinar também que antes de José, e aí esse José aqui é o marido de
da Maria, o pai não biológico de Jesus, vai nos ensinar que quando José morreu, não sabemos se foi uma doença, se foi algum tipo de latrocínio, alguma coisa que decorreu a morte dele. O fato é que ele morreu. E quando ele morreu, a família ficou em muitas dificuldades, porque não era uma família de posses. E esse fato da dificuldade desperta nesse texto aqui o Tiago a insistir no cuidado dos pobres. O Tiago todo momento vai dizer assim, vocês têm como igreja ter cuidado com as viúvas, porque essa é a religião verdadeira. Então é muito provável que o que ele passou de pobreza, o que ele enfrentou de dificuldade diante do Império Romano e a própria situação econômica da família dele depois da morte do pai, ele é incisivo na carta dizendo que é necessário. E aí então eu passo a ler o capítulo 1, 26 e 27 do Tiago. Olha o que ele vai dizer: se alguém considera, ou se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esse é um texto que deixa muito claro a intenção do Tiago. E ele pode muito bem ter sido influenciado pela dificuldade depois da morte do seu pai. Não que quando o Tiago, o José ainda vivia, eles tinham aí uma vida abastada no que diz respeito às questões econômicas. Mas a severidade da pobreza, o Império Romano, a perseguição judaica, ela implicou ainda mais nessa dificuldade. Então ele tem em mente que uma igreja que guarda e que pratica aquilo que ensina, ela tem cuidado com os órfãos e as viúvas. Evidente que órfão e viúva aqui não é apenas o status civil, né, do órfão e da viúva, que são de fato aquele que perdeu o pai e mãe, ou aquela simplesmente que perdeu o marido. E simplesmente aqui é apenas um reforço de linguagem. A ideia é que todo aquele que está em vulnerabilidade econômica tem que ser alvo da misericórdia da igreja. E não como instituição, como irmandade. Percebe? Eu não quero saber, e Tiago não quer aqui, saber se a instituição falha. A ideia é de que a irmandade faça isso. Nós não fazemos em nome de instituição, o Tiago vai nos dizer aqui. Nós fazemos em nome da dignidade da família. E isso é muito claro muitas vezes aqui. Esse Tiago, que é irmão de Jesus, o autor da carta, ele não creu em Jesus quando Jesus estava vivo. Quando Jesus, ele exerceu o seu ministério de pregação. Aliás, os irmãos de Jesus debochavam de Jesus. Nós podemos ler isso, por exemplo, no capítulo 7 de João. É claro que nós não temos condições de fazer toda a leitura do contexto aqui, mas no momento de festa em Jerusalém, os irmãos debocharam dele. E num dado momento, no verso 5, nós vemos a seguinte informação. João, capítulo 7, verso 5. Nem os seus irmãos criam nele. Ora, se o Tiago não cria nele, se o Tiago não acreditava na sua messianidade, e o Tiago tradicionalmente, a coerência no Testamento aponta para que o Tiago seja o autor, evidente que essa carta não foi escrita na infância da igreja, no sentido dos primeiros dias. E uma outra questão importante, pelo fato de nenhum dos irmãos acreditarem no ministério de Jesus, uma das últimas palavras da cruz, Jesus, se importando com a integridade da sua mãe, outorga, faz com que pede para que pedir não, é mais que um pedido, diz insistentemente para que o João cuidasse da sua mãe. Você lembra do texto comigo, mas eu vou ler. Está escrito lá no capítulo 19 de João, verso 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a mãe de Jesus, evidente, a irmã dela, que também chama Maria, só que essa Maria é mulher de Clopas, e uma outra Maria chamada Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, ou seja, o João, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe.
daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. O que isso nos ajuda a entender? Se os filhos da Maria, os irmãos de Jesus, não criam em Jesus como Messias, Jesus então teve a responsabilidade de convocar, de evocar, de colocar a responsabilidade no seu discípulo, que mais amava o João, para dizer assim, cuida da minha mãe. Olha aí, mãe, esse é seu filho agora, é o João. Olha aí, João, essa é sua mãe. Essa preocupação demonstra o quê? Que naquele momento, porque os irmãos de Jesus não criam no seu ministério, Jesus tomou a atitude de responsabilidade para que o João tomasse conta dela. E aí então, mais tarde, quando o evangelho já se expandiu de alguma maneira, o Paulo escrevendo aos irmãos lá da cidade de Corinto, ele traz uma informação no capítulo 15, texto que ele trabalha sobre a ressurreição, uma informação no verso 7, bastante importante. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 15, 7. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Então, olha que informação interessante aqui. Quando Paulo diz que ele apareceu a todos os apóstolos, só que ele cita Tiago e depois aos apóstolos, evidente que o Tiago, esse aqui, não é apóstolo. Senão ele diria, apareceu a todos os apóstolos, e ficava quietinho, mas ele enfatiza, ele apareceu a Tiago e depois aos apóstolos. Esse Tiago aqui, pelo contexto e por toda a dinâmica do Novo Testamento, quem é esse Tiago? Irmão de Jesus. Ora, Tiago, irmão de Jesus, não se converteu senão depois da ressurreição de Jesus e numa aparição particular, milagrosa, extraordinária. Aí então ele se tornou discípulo de Jesus. A partir desse momento, o Tiago, ele ganha uma proeminência pela sua dedicação, pela sua maneira de se comportar em face, inclusive, da sua educação em relação à lei, e porque o ministério de Jesus significou para ele. Então, ele passa a ter uma proeminência. Tanto que, lá em Atos, no capítulo 12, por exemplo, vai demonstrar que a igreja, ela passava por grande perseguição nesse momento. E aí, olha o que o texto do capítulo 12, verso 17 de Atos vai nos dizer. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, esse ele aqui é o Pedro, tá bom? O Pedro estava preso, um anjo apareceu lá e ele foi liberto, daquela maneira milagrosa que nós conhecemos. O Pedro, quando ele é liberto, ele vai para a casa, né, do João Marcos. O João Marcos ainda era um menino ainda, porque sabia que a igreja se reunia lá. Então o texto a partir daí vai dizer, mas ele, Pedro, fazendo-lhe sinal para a serva, para que se calasse, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Por que essa informação é importante? A partir de um momento, o Tiago, ele ganha uma proeminência, ele é respeitado pela igreja. Tudo que acontece, o Tiago aparece primeiro, não é o Pedro, e muito menos o Paulo, que nesse momento aqui ainda está, aparecendo no texto bíblico, ainda que ele já empreendeu a sua primeira viagem missionária, ou está no meio dela. Então você vai perceber, a partir de um dado momento, que tudo que acontece na igreja, a primeira pessoa aqui, inclusive o Pedro, vai dizer, vai lá e conta o que aconteceu para o Tiago. Nós temos um texto importante na discussão do capítulo 15 de Atos, em que os irmãos se reuniram para discutir a questão da comida sacrificada aos ídolos, a idolatria, a grande confusão da igreja no primeiro século, né, nos dias da igreja ali. E quem que vai tomar a liderança desse concílio? Quem que vai dar a decisão? O Tiago. Então a gente já percebe nesse texto aqui, que o Tiago, ele se torna uma grande liderança da igreja. Olha o capítulo 15, 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Esse ouçam-me aqui vai desencadear, vai dar a ocasião para que o Tiago, ele dê o veredito daquele concílio. Isso demonstra que o Tiago, ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Então, irmãos, nós podemos aqui, sem nenhum problema de incorrer em um risco de interpretação, de que se de fato a igreja tem um primeiro papa, não é Pedro, é o Tiago. Por quê? Olha só, ele foi o primeiro bispo da igreja mãe,
da igreja de Jerusalém. Quando o movimento dos seguidores de Cristo aumentava, quem que eles recorriam? Ao Tiago. Inclusive, se nós pegarmos o texto lá de Gálatas, lá no capítulo 2, verso 16, se não me falha a memória, o que nós vamos ter lá? O Paulo vai dizer assim, ó, e as colunas da igreja lá em Jerusalém, e ele começa dizendo, o Tiago e o Pedro, o Tiago vem primeiro, mostrando o quê? Quem é o bispo da igreja? Quem é o responsável pela igreja? O Tiago. Por conta do seu contexto judaico, do seu conhecimento, da maturidade em que ele adquiriu nesse momento, ele é tido como o bispo da igreja em Jerusalém. E então até Paulo recorria a ele. Também nós podemos ler que lá no final do capítulo 12 mesmo, 15, quando o Paulo, capítulo 14, final da primeira viagem missionária de Paulo, o Paulo ele traz um relatório a quem ele se dirige, ao Tiago e não a Pedro. Quem é que escreve a carta para comunicar aos irmãos fora da igreja de Jerusalém o que eles podiam fazer, o que eles podiam comer ou não? E quem que assina? O Tiago. Então essas informações vai nos mostrar que, embora tanto o Pedro quanto o Paulo escreveram mais, eles tiveram assim uma popularidade. Quem que é o arrimo, quem que é o bispo da igreja? O bispo é o Tiago. Tanto que ele foi conhecido na história como o Tiago Joelhos de Camelo. E por quê? Porque ele orava com tanta intensidade que os joelhos dele tinham calos. Então, era um homem que orava, era um homem que era dedicado ao ensino. E lembrando que um judeu, ele não admitia orar de joelhos. A maneira que um judeu ora é de pé. Você vai perceber, né, vendo as reportagens por aí, né, daqueles judeus ortodoxos lá, que estão diante do muro de Jerusalém, eles oram de pé, não é? E balançando assim, de forma reverente, e colocando os papeizinhos lá no muro da lamentação. Por quê? Um judeu, ele não se ajoelha, a não ser em ocasiões extremamente importantes. É por isso que o Paulo, lá em Efésios, vai dizer assim, ó, por esta causa me coloco de joelhos. Esse Tiago aqui, ele vê a sua responsabilidade como bispo da igreja, tão importante essa responsabilidade, que ele não tem outra atitude a não ser orar de joelhos. Então, o Tiago aqui, se nós tivéssemos que dizer que houve um primeiro papa, então esse primeiro papa, ele tem que ser o Tiago. Ele é descrito como um homem sábio, ele é líder teologicamente maduro, e ele é aberto à inclusão de pessoas que não são judaicas na igreja. Então, todo esse contexto aqui vai nos demonstrar que esse Tiago, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma maturidade, uma popularidade, que ele não precisa se identificar. Quando se diz assim, o Tiago, você sabe quem é esse Tiago aqui. Para nós, é claro que precisamos de uma investigação, precisamos ir em busca de quem é, mas para os irmãos, pela data, pela circunstância de sofrimento, de dispersão, quem é esse Tiago? E Tiago é irmão de Jesus. E aí então, superado essa parte, ou pelo menos colocado essas questões, olha o que o texto vai nos dizer aqui. Tiago, servo de Deus. Essa palavra servo aqui, ela é muito importante para nós também, porque por menos do que o privilégio de participar da família de Jesus, nós já nos tornamos pessoas insuportáveis. Você sabe quem eu sou? A gente dá carteirada, não é assim? Você sabe de onde eu vim? Você sabe quem é o meu parente? Você sabe quem é o meu pai? Então você percebe que esse Tiago aqui, ele sabe separar muito bem as coisas. Você sabe de qual convenção eu sou? Você sabe quem está me conduzindo aqui? Você sabe o quanto eu tenho de costas quentes para estar aqui? O Tiago não faz isso. Ele sabe que ele vem de uma família importante, e evidente, né, irmãos? Não dá nem para discutir aqui. A família de Jesus, ela é importante. É claro que nós erramos quando nós damos um valor teológico sacro para Maria e para o José. Eles não são mediadores de nada, mas há sim o privilégio de participar da família de Jesus. É evidente que não, que sim, não é?
Tanto que a própria Maria, lá no texto de Lucas, quando ela vai orar, naquilo que ele chama de Magnificat, né? Ela ora por ser a portadora de Deus, a mãe de Deus, entre aspas, né? Aquela que Deus usou para que o Messias viesse, ela diz assim, para que todos alcançassem a salvação, inclusive ela. A Maria, ela não tem uma autossalvação, ela precisava crer em Jesus como Redentor. Tanto que, quando o anjo está falando com ela, ela diz assim, eu sou serva do Senhor. E o anjo diz assim, salve a agraciada, ou seja, alvo da graça, e não Maria cheia de graça, percebe? Mas não podemos aqui desconsiderar que ser filho de Maria, irmão de Jesus, seria aqui uma carteirada. Você sabe porque eu sou líder de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, a primeira igreja? Eu sou filho de Maria, irmão de Jesus. Eu brinquei com Jesus no quintal de casa. A gente brincava daqueles jogos de raciocínio juntos. Eu vi Jesus trabalhando sobre a ordem do meu pai. Imagine, né? Mas o Tiago não. O Tiago, ele sabe separar as coisas. Ele diz, Tiago, servo de Deus. Embora fosse irmão de Jesus, ele não usou desse prestígio em benefício próprio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui, irmãos, já percebe a maturidade de um homem de Deus. Ele sabe que ocupa algum cargo eclesiástico, não por conta do parentesco, não por conta de ser costas quentes, não por conta de qualquer outra prerrogativa. Ele é o que é, porque é servo de Deus. Quando qualquer um de nós perde a perspectiva correta de servir a Deus, não importa em qual grau eclesiástico nós estamos, a queda é certa. Porque, irmãos, só é possível se sustentar no ministério, diante das demandas e da importância, se Deus sustentar. Portanto, ninguém se autovocaciona para o ministério. Ministério é um chamamento, é uma vocação específica que aquele que é chamado tem que ter convicção de que foi o próprio Deus que fez isso. Aliás, no texto de Hebreus, no capítulo 5, o autor vai dizer assim, ninguém compra ou ninguém adquire essa honra para si, porque alguns queriam comprar, né, o título de pastor naquela época. Porque se tem uma carteirinha de pastor, dizendo assim, está vendo, eu sou pastor, o que o Hebreus vai dizer assim, essa honra não se compra. Não é questão de você ter pagado uma mensalidade e filiar a uma convenção, que você agora é pastor. Tudo isso tem a sua validade, tudo isso tem o seu trâmite legal, não é essa discussão. Mas a questão é que ninguém pode se filiar, porque a convicção do chamado, ela dá um sentimento, e não é um sentimento romântico, é um sentimento motivador de base para o exercício. Por isso que a primeira palavra que ele usa depois da apresentação, qual é? Tiago, servo de Deus. Ele podia dizer, Tiago, irmão de Jesus, e bispo da maior igreja que existe, e bispo da igreja que nasceu primeiro em Jerusalém. Ele não considera nada disso. Ele não coloca na mesa a tua certidão de nascimento. Não coloca na mesa o seu pedigree. Ele coloca diante de todos dizendo, eu sou Tiago, e não preciso me apresentar, e eu sou servo de Deus. Eu não uso de privilégio, eu não uso de currículo, eu não uso de pedigree para estar entre vocês. E a minha autoridade não vem de onde eu vim, ela vem porque eu sou servo de Deus. E interessante também que o texto, ele é completo, né? O Tiago se apresentando, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Por que essa questão é importante? Porque até ele entender que Jesus é o Messias prometido, ele tinha uma devoção ao Deus Pai. O judeu, ele tinha esse comportamento, não é? E o Tiago, como sujeito de uma família tradicional dos judeus, ele honrava a Jeová. Aliás, o texto todo dos 5 capítulos vai nos ensinar como ele era um amante praticante da palavra.
ele vai citar, se não diretamente, ele vai fazer citações dos textos do Antigo Testamento. Se não de forma direta, ele vai demonstrar de uma maneira parafraseada até, citando o Antigo Testamento. Então ele conhece o Antigo Testamento. Por quê? Jesus também aprendeu o Antigo Testamento aos pés de José, aos pés de Maria. Ele foi educado assim. Ele ia para a sinagoga junto com os pais ser ensinado. Ele aprendia o Shema. O Shema era a ordem de Deus, né? A palavra Shema significa ouça, ó Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6. O que é o Shema? Os pais tinham que ensinar os filhos, escrever versículo no teto, na parede, nos umbrais da porta, para que os filhos, quando lessem ou liam o texto, eles aprendiam. Então, o Tiago, ele tem o quê? Uma cultura. O Tiago tem uma tradição de conhecimento de Deus Pai. Só que, ao citar aqui Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, ele está dizendo assim que ele não rompeu com a tradição da lei, mas agora ele deu continuidade por meio de Jesus. Então dizer que ele é servo de Deus e de Jesus Cristo não é apenas uma reflexão teológica, é uma declaração de que ele continua sendo leal ao judaísmo, contudo a sua fé está remodelada pelo Messias. Isso significa que ele continua crendo na revelação do Antigo Testamento, assim como nós cremos, porque nós pertencemos à mesma igreja do Tiago, denominação diferente, endereço diferente, código de endereçamento postal diferente, mas a cultura do Evangelho é a mesma. Nós interpretamos o Antigo Testamento a partir do Novo, e é o Antigo Testamento que dá base para nós. Quando o Tiago diz assim, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, eu ainda continuo fiel à lei, aquilo que Deus revelou, honra teu pai e tua mãe, a único Deus, não matarás, e todos os preceitos. O que caducou aqui foram algumas cerimônias. Agora não precisa mais sacrificar um animal. Agora não precisa mais guardar o sábado para alcançar a lei. Embora o Tiago, sendo judeu, ele poderia, por questões de tradição, de cultura, e ser um judeu, ele guardar o sábado. Mas isso não implica na salvação. A salvação é pela graça. Então, quando o Tiago, ele diz, eu, Tiago, sou servo de Deus e do Senhor, ele está demonstrando que houve uma continuidade. Não houve um rompimento, não houve uma ruptura da lei do Antigo Testamento para o Novo. Há uma continuidade. É como se dissesse, agora eu leio as Escrituras a partir do ministério de Jesus. Agora as Escrituras, elas são interpretadas, as Escrituras, a lei, elas são entendidas a partir de Jesus. É por isso que nós dizemos que Jesus é a chave hermenêutica. Palavrinha meio complicadinha, né? Mas só enquanto a gente não entende. O que é chave hermenêutica? Hermenêutica é uma ciência de interpretação. Quando você faz um curso de direito, por exemplo, você aprende a entender o curso da linguagem do direito. E qualquer área do conhecimento humano. E quando a gente estuda a Bíblia de uma forma mais coerente, nós temos que ter o quê? Algumas chaves. O que é uma chave? Princípios de interpretação. A Bíblia, ela não pode ser interpretada ao seu bel prazer. Não é você que dá a interpretação do texto. O texto tem uma única interpretação. E nós precisamos ir em busca dela. É por isso que Deus deixou alguns para mestres. Não são todos. A igreja, ela tem o quê? Natureza didática. Mas isso não significa que todo mundo vai ensinar. Quem vai ensinar é aqueles, conforme Efésios capítulo 4, verso 11, Deus deu alguns para pastores mestres. E aqui então o Tiago está dizendo assim, ó, aquilo que nós aprendemos no Antigo Testamento, aquilo que nós aprendemos com a lei, eu continuo o quê? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós interpretamos agora o Antigo Testamento a partir da lente messiânica. Nós interpretamos agora o Antigo Testamento a partir de Jesus. Ele é a chave hermenêutica, é Ele que dá a razão. É por meio do ministério de Jesus, o seu nascimento virginal, o seu ministério terreno, a sua morte, ressurreição e ascensão, que vai oferecer a chave, as ocasiões, aquilo que ocorreu com
com Jesus vai nos ajudar a abrir, ele é a chave, e aí então nós vamos interpretar agora o Antigo Testamento. É por isso que nós vamos aprender nos evangelhos que Jesus é o nosso sábado, não é assim? Antes o sábado era uma instituição judaica, agora o sábado não é uma instituição, é uma pessoa. E é isso que a gente aprende no capítulo 11 de Mateus. Ele vai dizer assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E ele te convida a colocar o seu fardo sobre ele, porque o jugo dele é leve, é suave. O que é o jugo ali? O jugo no contexto, o fardo pesado, é o fardo da religião, que coloca nos seus ombros uma regra. Está dizendo assim, não precisa mais de regra, agora o descanso no que tange a salvação está em mim. Jesus é a nossa salvação. O sábado para nós não é uma instituição judaica, o sábado para nós é uma pessoa. Nós estamos descansados no evangelho da graça. É por isso, irmãos, por isso também, que você não vai ver aqui uma bandeira judaica, você não vai ver aqui alguém tocando um chofar, você não vai ver aqui a gente enfatizando a cultura judaica, pela simples razão que nós não somos judeus. É importante conhecer para o contexto, mas eu não preciso ter características judaicas e judaizantes na igreja. A nossa adoração, ela é expressa por meio da nossa cultura. Então não preciso ter aqui um balde de óleo para que eu coloque na tua cabeça, ou qualquer oficial da igreja, para que você tenha aí uma participação como se necessitasse de alguma coisa. Não temos aqui algum símbolo judaico. Eu até peço licença aqui, para dizer, se tivéssemos algum símbolo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, teríamos um símbolo carapicuibano. Não é, irmão? Por que eu não cultuo como um judeu? Porque eu sou carapicuibano, não é? A cultura é outra. Então o que nós estamos vendo aqui, que o Tiago está dizendo o que para nós aqui? Ó, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não há uma ruptura no que diz respeito à essencialidade da lei. Não, o mandamento de Deus não caducou. O que não serve mais são os ritos. Não precisamos guardar nenhum rito. Você nunca vai encontrar aqui um sacrifício de um cordeiro. Por quê? Porque o Senhor é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não há um rompimento. Então você percebe que só na leitura dessas primeiras palavras, nós temos aí um texto carregado de ensinamento para nós. É por isso que a Bíblia não se lê como o jornal de todo dia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque cada palavrinha, Tiago, eu preciso saber quem é esse Tiago. O que é servo, que eu nem trabalhei com você, o que é servo? Ele é servo de Deus e de Jesus Cristo. E aí então nós temos o contexto para chegar no final aqui dessa primeira exposição. Ele vai dizer que essa carta, ela foi dirigida às 12 tribos dispersas entre as nações. Percebe? Ele diz quem ele é. Eu sou Tiago, eu sou servo de Deus, Jesus Cristo. E essa carta eu estou escrevendo, como o texto diz, para as 12 tribos entre as nações, Ou em alguma tradução, você vai ler assim, as tribos dispersas. E aqui então, você tem toda a contextualização do texto. A ideia de dispersão, ou dispersa, é uma ideia de que um grupo que pertence a uma religião, que pertence a uma filosofia, no caso aqui, a ideia do cristianismo, dos discípulos de Jesus, eles estão dispersos, eles saíram do lugar original. E qual é a ideia do lugar original aqui, para o Tiago? Eles não estavam em Jerusalém, nesse momento da carta, por algum motivo eles estão espalhados, por algum motivo eles estão por aí. E estar por aí, além de estar longe da sua pátria, e cada um de nós sabe o que é estar longe de casa, por melhor que seja o lugar, por mais próspero que você está sendo num estado, numa cidade que não é sua, sempre haverá saudade da casa, ainda que ela seja humilde. Imagine você sendo cidadão de Jerusalém, por isso que ele vai dizer as 12 tribos, a ideia de que todos estão dispersos, você está sendo perseguido por conta da fé e não tem condições de voltar. Você está sendo perseguido em qualquer outra cidade. Então ele vai dizer, essa carta, ela é destinada às 12 tribos dispersas. E quando é que ocorreu a dispersão? Ora,
Quando nós estamos lendo o livro de Atos, quando nós chegamos no capítulo 7, aparece um sujeito. Ele já apareceu antes, né, na instituição dos diáconos, mas ali ele tem uma proeminência. O Tiago, aliás, o Estevão, ele enfrenta a autoridade religiosa daquele momento, os judeus ali, que estavam querendo sufocar o crescimento da igreja, e ele é apedrejado por isso. E quando ele é apedrejado, o capítulo 8 de Atos, verso 1, nos dá essa seguinte informação: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Percebe? Então, quem é que cabe aqui? Essa igreja, aliás, o Tiago, ele está escrevendo para aquele irmão que na hora em que o Estevão morreu apedrejado e a situação ficou ruim para os irmãos, o que eles fizeram? Escaparam, foram para outras cidades, porque o texto diz que a partir daquele momento, a perseguição não era mais, o alvo da perseguição não era só os apóstolos, o pastor da igreja, mas todos os irmãos. Ou seja, acabou a comunhão, no sentido de participar do pão. Lembra que o texto diz? E todo domingo eles se assentavam para louvar o Senhor e partir o pão. Quando a perseguição chegou na casa de cada crente, falou assim: o quê? Estou saindo fora. Cada um foi para um canto. E quando eles saíram, a gente chama isso em teologia de a bendita pedrada. Por que a bendita pedrada? Porque em Atos capítulo 1, 8, está escrito: e recebereis o poder de Deus, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E os irmãos obedeceram isso? Claro que não. Estava muito bem ali, participando do culto. Se alguém tem necessidade, leva a cesta básica. Então veio a pedrada, e eles o quê? Vou cair fora. Quando caíram fora, pela perseguição, evangelizaram o mundo. A gente chama isso bendita pedrada. Quando Deus decidiu que o Estevão morresse apedrejado, na sua soberania, os irmãos correram de medo. Ao correr de medo, evangelizaram o mundo. Percebe? Muitas vezes o sofrimento é mão de Deus para nos tirar do sossego, do comodismo. Então, nesse momento, eles saíram, e quando saíram, estavam perseguidos. O pastor, que agora é o Tiago, é o bispo, lá em Jerusalém, ele tem a notícia: os irmãos que estão em Samaria, os irmãos estão na Judéia, os irmãos estão muito além, estão sofrendo. Por quê? Por conta da fé. Então ele vai escrever essa carta mostrando o quê? Que a perseguição vai dar a temperatura da tua fé. Percebe? Quem encaixa nessa data aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Eu vou concluindo aqui, demonstrando o quê? Que nós temos nessa carta pelo menos dois temas centrais. Deus, por quê? O Tiago vai nos ensinar: há um só Deus, não existe dois, três ou mais deuses, há um único Deus. Esse Deus, ele é legislador e é incapaz de praticar o mal ou tentar alguém para o mal. Não é isso que a gente vai ler lá no capítulo 1? Ele vai dizer assim, ó: Deus, ninguém tenta pelo mal. Não é isso que ele vai dizer? Porque os irmãos estavam pensando assim: Deus está me tentando, acho que eu vou abandonar a fé. E o Tiago vai dizer: não, eu vou te explicar o que é a fé verdadeira e como ela é provada. A perseguição que você está passando, meus irmãos, estão dispersos, ela diz respeito à tua fé. É exatamente a qualidade de fé que você tem e o tamanho aí da perseguição que você sofre. Além disso, sobre Deus exige que seu povo julgue com base da lei, mas também que sejam misericordiosos e perdoadores. Esse é um tema de Tiago. Qual é o outro tema? A ética, ou seja, Deus dá a luz para cada crente para agir com sabedoria. Por isso que a carta de Tiago, ela é comparada, ou ela é conhecida como o Provérbios do Novo Testamento. Porque quando você lê o Provérbios do Antigo Testamento, lá do Salomão, ele dá orientações curtas, dizendo: a verdade é isso, a mentira é aquilo. O jeito de fazer é assim, não do outro jeito. O Tiago também, ele trabalha assim. Ele é rápido, não é? Ele é contundente nas palavras. Então, esse é uma ideia ética. Deus dá sabedoria para agir. E por fim, os crentes devem praticar a lei, mesmo em meio à aprovação. E não tem uma certa razão? Uma certa razão, é claro que é uma palavra muito particular. A ideia é de que, quando a gente vê que alguém está prosperando pela mentira, não dá um comichãozinho assim: puxa vida, eu vou fazer assim também.
E o que o Tiago vai dizer? Não é porque dá certo, você tem que fazer da mesma forma. Os meios não justificam os fins, não é assim, não. Não é porque dá certo, você vai fazer do jeito que estão fazendo, não é assim, não é? A maneira de agir não valida o final, pelo contrário. Ainda que aquilo dê certo do ponto de vista humano, você tem que agir de forma adequada. É isso que ele vai dizer também, isso é a ética do Evangelho. Ainda que nós estejamos passando por privação de justiça socioeconômica, o que vale para nós é a verdade daquilo que Deus estabeleceu. Além do que ele vai dizer sobre ética e moral também, é que nós devemos resistir às paixões. De onde vêm as paixões e tentações, senão da sua natureza pecaminosa? Essa é uma questão ética. Então, qual é o panorama geral de Tiago? Como cada crente deve se comportar frente às tentações e sofrimentos. Ele vai dizer, quando você estiver sofrendo, é assim que você age. 2, a nossa relação entre fé e obras. Não somos salvos pelas obras, mas a tua fé, ela tem que desencadear em obras. Não é possível que você tenha fé em Jesus e não tenha nenhuma obra da caridade, nenhuma obra do amor. A fé em Jesus, ela é suficiente para salvar, mas ela te constrange a tal ponto que você coloca em prática a tua fé. Então, a relação entre fé e obras. O que se requer dos crentes em relação ao controle da língua? E se você lembra do texto, né? Que nós temos condições de domar animais, de fazer com que um navio enorme vá para um lado ou para o outro só mexendo um leme, mas um pequeno órgão que faz com que a gente incendeie o mundo. Então ele vai dizer também sobre essa questão de controle da língua. Ele vai falar também sobre o crente e o mundanismo, lá no capítulo 4. Além disso, ele vai ensinar o quê? Que o crente deve saber que ser somente ouvinte da palavra, ele se torna infrutífero. E aí eu vou mais além, adiantando ainda. Não é só infrutífero, não dá fruto, atrapalha. Porque o crente que não dá fruto, ele faz com que a igreja estacione, que tenha a todo momento voltar para cuidar de alguém que já deveria estar produzindo. Imagina uma igreja dinâmica no serviço social, na oração, no ministério, e alguém está toda hora parado lá, ao invés da igreja progredir, tem que toda hora voltar. Então ele vai mostrar o quê? Que o crente, ele tem que ouvir a palavra e dar frutos. Quem não pratica a palavra, está enganado quanto à salvação. Nós podemos em algum momento ser convencidos que somos salvos, porque é por graça mesmo, então eu fico aqui. Não, a graça, ela te salva gratuitamente, mas ela te constrange a colocar a mão no arado, pelo menos no serviço da misericórdia, do ensino, qualquer outra coisa. A fé que vem por ouvir, ela comprova a palavra que foi ouvida. E como é que a fé que vem por ouvir, ela é demonstrada por meio da caridade? E por fim, o Tiago vai nos dizer assim, alguns desejam ser mestres, mas ainda não conseguem controlar a língua. Então não é possível, irmão, ser mestre e não controlar a língua. Então nós vamos estudar aqui nesses dias a ideia de que Tiago, ele é importante para ser estudado, exposto na igreja, porque o crente precisa colocar em prática a fé que ouve. Irmãos, é muito desconfortável, de domingo a domingo, você vir na igreja, ouvir uma palavra, e isso não ter desdobramento prático nenhum. É possível que muitos de nós que ouvimos boa teologia, gostamos de bons louvores, temos uma vida no que diz respeito à teoria maravilhosa, mas se isso não se transforma numa prática, o Tiago vai dizer, é melhor você rever a sua fé, porque ao ouvir o evangelho, ele é tão constrangedor no sentido de que é desconfortável não fazer nada em benefício do reino de Deus. E aí eu termino com uma oração de um livro chamado Livro de Oração Comum. A ideia dos livros de oração comum que nós tivemos na história da igreja, não é para que a igreja aprenda a rezar sem pensar, mas algumas orações eram registradas para refletir a vida piedosa de alguns irmãos e a contundência, a profundidade teológica e escriturística de alguns irmãos. E num livro de oração está escrito alguma coisa assim, o orante, o que está orando, ele ora assim: concede-me, ó Deus, que seguindo o exemplo do seu servo Tiago, irmão do nosso Senhor, a tua igreja se entregue
continuamente a oração e a reconciliação de todos que estão em discórdia e inimizade, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Esses é um Deus só, agora e para sempre. Amém. Dito isso, a partir da semana que vem nós começamos no capítulo 1, verso 2. E que o Espírito Santo de Deus nos conduza à verdade do Evangelho a partir da ótica do Tiago. Que coloquemos em prática aquilo que ouvimos. Quando ouvimos, desce ao coração e as nossas mãos são colocadas no arado. E quem olhar para trás, como disse Jesus, não é digno do reino do Senhor. Vamos ficar de pé e orar? Pai, nós te louvamos pela tua bondade. E recebemos como um presente do Senhor as Escrituras. Que o Senhor nos exorte, nos edifique. Que o Senhor nos dê, Senhor, aquilo que a tua palavra se propõe a fazer. Que tenhamos, meu Deus amado, não o privilégio de apenas ouvir e refletir, mas ouvir e refletir e colocar em prática aquilo que somos ensinados. Nós somos teus, Pai. É claro que é muito importante e nos traz alegria pertencer a uma comunidade que tem um nome, que tem um CNPJ, que tem um endereço, que tem uma história. Mas tudo isso, Senhor amado, é tão de sua menor importância comparado, Senhor, ao corpo do Senhor estendido pela história e pelo mundo, Senhor. Povo que pratica boas obras, não para herdar a salvação, mas para celebrar aquilo que já alcançou. Pratica a salvação para socorrer os necessitados, para levar luz ao perdido, para alcançar aqueles, Pai, que estão enganados com o peso da religião. Nós somos teus, e por sermos teus, Pai, nós queremos nos comportar como igreja viva, que não apenas ouve a tua palavra, mas ao ouvir, colocamos em prática para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.